Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite que me foi formulado pelo meu amigo desembargador Alcides, cumprimentar o desembargador Luciano e a todos os presentes. Queria pedir desculpas também por já estar iniciando antes da chegada do doutor Alexandre Abraão. Como o desembargador Alcides falou mais cedo, eu tenho um voo às 4h55, tenho que sair daqui às 3 horas para ir para o Galeão. Então, eu vou começando e depois eu continuo até o momento em que for possível. Muito bem. Nós assistimos mais cedo já algumas palestras, especificamente do desembargador Abel Gomes e do doutor Antônio José, que é presente. E o doutor Abel é conhecido, o desembargador Abel é conhecido como um desembargador muito rigoroso, né? E, assim, a expectativa que se tinha e que se confirmou é que ele tivesse algumas críticas em relação não só ao contexto em que foi editada a legislação, a lei de abuso de autoridade, mas também em relação ao próprio texto legal. Mas há também magistrados com, digamos assim, um viés, um entendimento sobre o direito absolutamente distinto. E eu dou como exemplo o doutor Marcos Peixoto, aqui do Tribunal de Justiça, que é tido e havido como um magistrado absolutamente garantista, liberal, né? E se teria a expectativa de que ele seria favorável à lei de abuso de autoridade, mas não. Eu peguei no Instagram dele uma manifestação dele sobre o tema, sobre a lei de abuso de autoridade, e ele diz: advogados criminalistas que comemoram novas criminalizações precisam urgentemente estudar criminologia. É como digo, de longa data. No Brasil, todos querem um crime para chamar de seu. Como se da noite para o dia isso fosse resolver seus problemas. Desculpem, não resolverá. E por uma razão bem simples chamada seletividade penal. Mais fácil um juiz garantista ser condenado por um pequeno deslize que aquele juiz que você está a pensar nesse exato instante ser, quiçá, denunciado pelo que faz diuturnamente. Então, como se vê, há entendimentos para todos os lados e tanto juízes mais liberais, garantistas, como mais tidos como mais repressores, digamos assim, com entendimento mais rigoroso do direito, têm críticas à lei. De fato, eu entendo que, dado o contexto em que ela foi pensada, idealizada e editada, é possível imaginar, assim, que a gente está diante de legislação, a chamada legislação penal de emergência, né? Que nunca foi, assim, a emergência nunca foi boa conselheira em termos de legislação, né? É o tal negócio. Da mesma maneira que se criticou a lei de crimes hediondos por conta do brutal assassinato da moça, filha da diretora da Globo, da Daniela Pérez, também é possível criticar a legislação que é feita a toque de caixa, que é feita sem a devida reflexão aqui, nesse caso. Principalmente porque a gente observa, pelo menos é o meu entendimento, eu não estou dizendo que a lei é de todo ruim ou que tem só desvantagens, mas a gente observa, sim, algumas violações a princípios que sempre foram tão caros aos assim, chamados garantistas. Eu não estou falando isso com nenhum tipo de... Não vai aqui nenhum tipo de deboche, não. É absolutamente... É um conceito que se pode usar tranquilamente. Que garante, né, das garantias, de direitos dos indivíduos. E eu verificaria, num primeiro momento, a violação ao princípio da subsidiariedade, porque há, em determinados pontos aqui, situações que claramente poderiam já ser resolvidas com o que se tem de legislação ou que não mereceriam a atenção do direito penal, e aí também eu veria uma violação ao princípio da fragmentariedade em alguns tipos penais, né? Então, me parece, sim, que isso vem um pouco dessa urgência que se deu, sabe-se lá por que motivo, ou eventualmente se sabe, sim, para que essa lei viesse a ser editada. E eu teria ainda essa lei como um exemplo de lei penal simbólica, não em todos os seus artigos, mas em alguns. Por quê? E direito penal simbólico naquilo que o Hassemer
que foi meu professor, identifica como direito penal simbólico. É o direito em que a função manifesta não é a mais importante, e sim a função latente. E qual é a função manifesta aqui? O que é a função manifesta? Aquela que se explicita claramente. Essa é a função dessa lei. Manifestamente seria sistematizar melhor o que se tinha de caso de abuso de autoridade. Talvez a função latente dela não seja exatamente essa, se a gente for analisar o contexto político que já foi mencionado aqui hoje pelo doutor Antônio José e pelo desembargador Abel Gomes. Mas, a despeito de toda essa contextualização, que eu acho que é bastante complicada, digamos assim, é possível analisar friamente os tipos penais para que se verifique em que medida a lei andou bem, em que medida a lei não andou bem. Tem alguma chance de botar ali os artigos da lei? Não, botar ali no... Cadê o... Eu só não sei mexer nesse negócio. É só botar ali. Cadê e o abrir. rapaz? É que a Elina não chegou aqui ainda. Enquanto isso eu vou lendo aqui. O doutor Antônio José já mencionou de manhã o artigo 1º da lei, né? Que faz alguma restrição, sim, ao uso da lei. O parágrafo 1º do artigo 1º fala que as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Como o doutor Antônio José já falou de manhã, a gente tem aqui algo da prevaricação, né? Muito claro. E aí a minha pergunta seria se o próprio tipo da prevaricação, eventualmente até ganhando uma causa de aumento de pena ou algo nesse sentido, não seria suficiente, se puder aumentar um pouco, não seria suficiente para fazer frente a esses abusos cometidos pelo funcionário público. O desembargador Abel lembrou isso bem. Já há previsão de vários casos de abuso de autoridade dentre os crimes funcionais. E a prevaricação é um deles. E por que não trazer uma causa de aumento de pena para o crime de prevaricação? E eu explico por quê. O parágrafo 2º fala na questão da divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas que faria com que não se configurasse o abuso de autoridade. O doutor Antônio José disse mais cedo que isso afastaria a ideia que se tem de que isso seria crime de hermenêutica. Não me parece que seja exatamente assim. O que me parece é que o parágrafo 2º restringe muito a aplicação, a imputação de um crime de hermenêutica. Não deixa de ser um crime de hermenêutica. Se ele é baseado na interpretação do direito, ele não deixa de ser um crime de hermenêutica. Mas isso também não é para ser um tabu. Se a gente observar bem, o próprio crime de corrupção, quando cometido, por exemplo, por um magistrado, tem no seu seio, tem no seu bojo, hermenêutica. A questão é que o magistrado não está sendo punido, nesse caso, pela hermenêutica, e sim pelo mercadejamento da função. De tal forma que, no crime de prevaricação, se for ele cometido por um magistrado dando uma sentença, ele tem também em seu bojo hermenêutica. Isso não quer dizer que é um crime de hermenêutica. A gente está falando de um mau uso das funções da prevaricação com interesses outros que não a boa administração da justiça, mas cometido por meio da aplicação da interpretação do direito, hermenêutica. Então, o que me parece é se a gente transporta essa ideia do abuso de autoridade para os crimes funcionais, como, por exemplo, a prevaricação, a corrupção, o excesso de exação, entre outros, o foco deixa de ser o exercício da função desse funcionário público e sim o mau uso do poder, o mercadejamento da função. A tônica muda. E é por isso que eu entendo que muitos tipos penais que estão previstos nessa lei não precisariam estar previstos. Eles já poderiam ser punidos com a legislação que a gente já tem.
Para que ter mais legislação? Para confundir ainda mais? Para ter que usar mais princípio da especialidade, subsidiariedade e especialidade? Para quê? Já é difícil. Concurso aparente de normas, sobre o qual a doutora Ana Paula escreveu agora, sobre concurso aparente de normas. Então, assim, para que essa efervescência legislativa se a gente já tem tipos penais que, de alguma forma, tratam da questão? E vamos ver, então, os tipos penais que o desembargador Alcide me incumbiu de interpretar. O primeiro, artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. A gente sabe o que se quer punir aí, né? É nesses casos de confrontos em que, lamentavelmente, realmente a conduta é odiosa, pessoas já, cadáveres, são levados para instituições hospitalares, mas comete-se uma fraude no momento em que se dá entrada àquele corpo, que já é um corpo, comete-se essa fraude no sentido de dizer que a pessoa ainda estava viva, para evitar a imputação de omissão de socorro, né? Para que fique claro que aquele agente público levou, a pessoa ainda tentou salvar a vítima do homicídio, quando é o caso, ou, enfim, no caso de confronto realmente legítima defesa, o homicídio justificado. Mas, enfim, o que me parece aí é que, no fundo, esse tipo penal, e que vai ter que ser utilizado pelo princípio da especialidade, afastou alguns tipos penais que dariam um tratamento muito mais grave à questão. De cara, você tem aí o constrangimento ilegal. Você tem uma obstrução de justiça, se for cometido no âmbito de uma organização criminosa. Você teria, não sendo obstrução de justiça, pelo menos uma fraude processual. Você tem um falso testemunho. Eventualmente, no preenchimento de alguma guia, você teria uma falsidade ideológica. Então, assim, você já tinha o direito penal tratando dessa situação tranquilamente. E aí a gente cria um tipo penal para complicar a interpretação do direito. Que aí a gente vai ter que... mas nesse caso é o quê? Foi obstrução? Foi o artigo 24 da Lei de Abuso de Autoridade? Ou isso foi simplesmente uma legislação simbólica com um objetivo latente diferente do manifesto? Porque realmente, em termos de incremento de punição, eu não vi. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Eu vejo alguns problemas aí. Primeiro, a questão do que seja ilícito, prova ilícita ou não ilícita. E aí, a gente tem que se remeter ao artigo 1º, porque, obviamente, aquilo que seja ilícito ou não ilícito é aquilo que se vai interpretar como ilícito ou não ilícito. E aí a gente volta àquele problema da hermenêutica, né? Na Alemanha, esse tipo penal do abuso de autoridade foi punido de uma forma, foi tipificado de uma forma um pouco mais genérica, né? Que é o artigo 339 do Código Penal alemão, que pressupõe, que proíbe a conduta do magistrado ou membro do Ministério Público que, na condução ou decisão de uma questão jurídica, em favor ou em prejuízo de terceiros, viole ou vergue o direito ou as regras legais, que eles chamam de Beugung des Rechts. Beugen é curvar em alemão, então você curva o direito, você verga o direito. O que acontece é que na Alemanha houve uma interpretação, né, sobre esse tipo penal e a verdade é que ele se tornou praticamente inaplicável. O BGH alemão, que seria o equivalente ao nosso STJ aqui, descreveu várias exigências para que se aplique o tipo penal. Por exemplo, uma aplicação do direito que em seu resultado não seja defensável. Quer dizer, uma interpretação não defensável sob nenhum aspecto. Isso é muito difícil, né? Em direito, qualquer interpretação é defensável. Qualquer aplicação equivocada do direito, que é equivocado, uma aplicação que se distancia conscientemente de forma gravíssima do direito e das leis. Tudo isso é exigido pelo BGH alemão para que se aplique o crime de abuso de autoridade lá. O que acontece é que, na prática, praticamente não se aplica. É raríssima a acusação de crime por crime de abuso de autoridade. Não sei se isso vai acontecer aqui. Agora,
pensem bem, um direito de raríssima aplicação tem uma tendência a ser seletivo. Se a gente pensar bem. Se ele é muito pouco aplicado, ele pode se transformar muito seletivo. Então, isso é um risco muito grande dessa lei, porque é óbvio que o artigo 1º, os 2 parágrafos do artigo 1º, 1º e 2º, restringem muito a aplicação da lei, como deve ser, efetivamente. E a outra questão importante é essa expressão manifestamente ilícito. Outro dia eu vi um artigo se eu não me engano, do Guilherme Nucci, falando que esse negócio de dizer que manifestamente é uma expressão ruim para a lei de abuso de autoridade é uma besteira, porque o manifestamente já é usado no Código Penal há muito tempo, por exemplo, na ordem manifestamente ilegal da obediência hierárquica. O que acontece é que não dá para comparar uma situação de ordem manifestamente ilegal da obediência hierárquica, que é destinada ao homem, seja lá o homem médio, para quem acredita no conceito de homem médio, ou o homem concreto também, né? Uma forma de interpretar a questão, como você vai avaliar esse homem naquela situação em que ele vai decidir se aquela ordem é legal ou ilegal, mas o fato é que você está falando do cidadão comum. E aí não há muito espaço para interpretação. Você vai olhar, ou seja pelo critério do homem médio, ou do homem concreto, você vai olhar aquele homem naquela situação, aquele homem concreto, ou que seja aquele homem médio, ele poderia imaginar que aquela ordem era manifestamente ilegal, sim ou não? Não há muito espaço para hermenêutica nesse momento. Já quando a gente está falando de interpretação jurídica, o manifestamente ilícito do artigo 25 ganha uma concepção completamente diferente. Porque há sim e deve haver espaço para interpretações as mais díspares. Então, o que seja manifestamente ilícito no artigo 25 não é a mesma coisa do que o manifestamente ilegal da obediência hierárquica. Isso é evidente que não. Aí você tem que ir para a parte geral do direito penal para identificar a diferença entre uma coisa e outra. É claro, e isso está muito bem explicitado num parecer que eu li recentemente do ministro Aires Brito, que ele fez a pedido da AMB, no sentido de que há sim que se preservar o espaço de interpretação do magistrado e que a interpretação do magistrado não pode de forma alguma, e aí eu estendo isso também aos membros do Ministério Público, não pode de forma alguma ser objeto de criminalização, e o parecer dele é no sentido da inconstitucionalidade de todos os tipos penais que buscam a criminalização dessas condutas, né, de interpretação do direito de hermenêutica. Eu já estou finalizando. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Eu não posso nem imaginar a quantidade de problema que isso vai dar do que seja indício da prática de crime. Claro, a gente sempre vai poder recorrer à restrição do parágrafo 1º do artigo 1º, que traz quase uma prevaricação para todos esses tipos penais. A gente sempre vai ter que ter prova dessa espécie de prevaricação, como bem lembrou o doutor Antônio José mais cedo. Mas, de qualquer forma, indício da prática de crime, se tem algo que vai ser objeto das mais díspares, por exemplo, colaboração. O mero anexo de uma colaboração pode ser indício da prática de crime a ponto de que se determine a instauração de inquérito. Não estou falando de denúncia, instauração de inquérito. Há quem entenda que não, que é muito pouco, que aquilo nem prova que aquilo é um caminho para uma prova. Há quem entenda que sim. E ambas as posições são respeitáveis. Agora, a gente vai criminalizar quem determina a instauração, seja o juiz que requisita a instauração, o membro do Ministério Público ou a autoridade policial que instaura. Se bem que hoje em dia até o juiz também pode não só requisitar a instauração, como pode instaurar, presidir e tudo mais, né? Mas, enfim, o fato é que tem indício da prática de crime, se for só uma colaboração. Tudo bem que se entenda que não, que se tranque, que o Tribunal Superior tranque o inquérito instaurado com base exclusivamente na colaboração. Agora, quem requisitou aquele inquérito vai ser objeto de denúncia criminal, porque, por exemplo, tempos depois, todos os tribunais superiores entendem que colaboração, anexo de colaboração, não pode ser indício suficiente para instauração de inquérito. Se todos os tribunais se pacificarem nesse sentido,
O promotor que requisitou a instauração de inquérito com base no anexo de colaboração vai sofrer uma denúncia criminal por conta disso? Porque ele interpretou diferente? É muito complicado. É muito inseguro. E, finalmente, o artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Isso é absolutamente odioso, a gente sabe disso. Mas, na minha opinião, também já tem tipo penal no Código Penal, que é a violação do sigilo funcional, que seria absolutamente abrangente e abrangeria tranquilamente essa conduta. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Aí eu pergunto, a divulgação de gravação sem relação com a prova deveria ou não deveria permanecer em segredo? Óbvio que deveria permanecer em segredo. Então, essa conduta já estava tipificada no Código Penal, não haveria necessidade de legislação extrapenal, extrapenal não, mas que não extravagante, para tipificar essa conduta. Então, o meu tempo já passou também, o doutor Alexandre não chegou ainda, né? Pois Mas, de qualquer forma, meu tempo já está acabando mesmo. E o que eu queria chamar a atenção era isso. Chegou? Ah, ótimo. O que eu queria chamar a atenção exatamente para isso. Claro que há pontos positivos, claro que é possível se enxergar a lei de abuso de autoridade como uma iniciativa, pelo menos por algumas pessoas que promoveram isso, não todas, mas como uma iniciativa salutar, sim. Mas é preciso tomar muito cuidado com a seletividade, né? É uma lei penal de difícil aplicação, isso realmente traz o risco da seletividade. E é preciso tomar muito cuidado, né? O coronel Ibis hoje, mais cedo, falou que o mal do Brasil é o poder. E, de fato, o poder corrompido é terrível. Então, o que se tem que tomar cuidado é que essa lei não seja também objeto, né, de abuso de poder. Que não se utilize essa lei para cometer abusos de poder. Porque isso a lei permite. A redação dos tipos tranquilamente permite isso. A questão é que, então, pelo menos, já que, na minha opinião, essa lei é uma lei, sim, de emergência, não era necessária como se andou dizendo que era, vários tipos penais já tipificavam essas condutas, ou pelo menos várias delas que estão aqui, é violadora, sim, da subsidiariedade e da fragmentariedade, então que, pelo menos, não se utilize mal. Pelo menos que não se cometa abuso de poder utilizando a lei de abuso de autoridade. Era isso que eu queria dizer. Obrigada.